Olá, muito boa tarde. Já está começando o Telejornal NT Sul desta quinta-feira, dia 18 de maio, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Nesta edição você vai ver: o governo gaúcho apresenta a proposta de reestruturação do IP Saúde, redução na contribuição de dependentes e limite de desconto para servidores estão entre as mudanças apresentadas. Conta de água vai subir. Reajuste começa a valer em julho em todas as cidades abastecidas pela Corsan. Prefeitura de Cachoeira afasta agentes de trânsito envolvidos em briga. Os servidores irão para funções administrativas. Uma sindicância deve ser aberta. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homerich fala da obsessão pela alimentação saudável. Eu saio e levo a minha comida de casa. Então, muitas vezes eu deixo de estabelecer um contato social, porque naquele lugar que eu vou, deixo de me relacionar com as pessoas, não tem alimentação que me serve. E na entrevista do dia, o assunto é a crise dos planos de saúde. O prejuízo é bilionário. Esperávamos um ano em que as receitas e as despesas equilibrassem, que a utilização não equilibrasse. O que vimos foi, na verdade, que o prejuízo ele multiplicou por 11. De 900 milhões, ele vai para 11,5. E além das notícias, a gente também vai mostrar aqui a sua mensagem, a sua opinião. Tem uma reclamação? Tem um recado para mandar para a gente aqui? Uma foto? Um vídeo para mostrar? Envie para o nosso WhatsApp. O número está na telinha já, 51997697129. Ou então você pode comentar nas nossas transmissões ao vivo, no nosso Facebook ou ainda em nosso canal do YouTube. E fique de olho na telinha, porque o NT Sul já está no ar. E a gente abre essa edição falando do IP Saúde. A versão final do projeto de reestruturação do IP deve chegar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul até amanhã e chega em regime de urgência, dando um prazo de 30 dias para análise e votação dos deputados. Redução na contribuição de dependentes e limite de desconto para servidores estão entre as mudanças apresentadas pelo Piratini. Uma trava global que limita em 12% a contribuição dos servidores, independentemente do valor dos salários e do número de dependentes incluídos no plano de saúde. Além da redução na contribuição por dependente, são as duas alterações que chegam na proposta final do projeto que vai para a Assembleia Legislativa de reestruturação do IP Saúde. Na versão original, não havia limitador para descontos dos servidores, e as faixas de contribuição por dependentes tinham valores mais altos. As alterações vieram após reuniões realizadas entre o governo do estado do Rio Grande do Sul, deputados, servidores e entidades representativas. Foram 19 reuniões ao longo dessas semanas e fizemos, portanto, alguns ajustes no projeto que deveremos encaminhar ainda nessa semana para a Assembleia Legislativa. O primeiro ajuste é da redução da tabela de remuneração da contribuição dos dependentes. Nós estávamos projetando originalmente que sobre a tabela de referência a contribuição dos dependentes seria de 40%. A gente está reduzindo para 35%. Isso significa que a maior contribuição de um dependente que estava prevista em R$ 501, no caso de um dependente com mais de 59 anos, reduz para R$ 439. Mas, além disso, para poder especialmente proteger os menores salários, né, dos servidores que recebem os menores salários, nós estamos acoplando também, por sugestões que recebemos, uma trava no valor global do servidor, que é uma trava de 12% da sua remuneração, da remuneração usada para cálculo de contribuição. Com isso, o desconto total do servidor, somando a sua contribuição ao plano de saúde e a de seus dependentes, não pode exceder 12% da sua remuneração, o valor que é utilizado como base para o cálculo da contribuição para o plano de saúde. Estabelecemos também que para dependentes que tenham deficiência, que tenham invalidez né, ou alguma deficiência incapacitante, também será assegurado o menor, independentemente da idade, o menor valor, que estará em pouco menos de R$ 50, R$ 49 e alguma coisa. Então, para quem tem dependentes com deficiência incapacitante, assegurado o menor valor. Sobre os percentuais de alíquota dos titulares, que passa de 3,1% para 3,6%, seguem mantidos nos dados no novo projeto, aumentando também a faixa de contribuição do Estado, que é paritária.
Uma tabela de referência de mensalidade garante que o servidor pague sempre o menor valor, seja o que está previsto na tabela ou o montante calculado pelo percentual contributivo do salário. Servidor ou uma servidora que ganhe R$ 2.500, que esteja aposentado com 60 anos de idade ou mais, contribui com 3,6% do seu salário, que dá ao redor de R$ 90 da sua contribuição. E o dependente teria que pagar R$ 439, vai estar protegido por essa trava, não vai pagar os mais de R$ 500 que seriam cobrados, seriam cobrados no limite R$ 300, né, o equivalente a 12% de R$ 2.500 do seu salário. Então, uma trava para proteger especialmente os baixos salários. Conforme os salários são melhores, essa trava de 12% vai ficando menos relevante, na verdade, no salário. Mas para os baixos salários, isso é especialmente relevante. A tabela de contribuição dos dependentes também sofreu alterações, passando de 40% para 35%. Para fins de comparativo, na primeira versão do projeto, um dependente com idade entre 39 e 43 anos pagaria uma contribuição de R$ 174,30. Com o ajuste do projeto, esse valor baixa para R$ 152,51. A coparticipação em procedimentos, consultas e exames segue o mesmo percentual do projeto inicial, passando de 40% para 50%. São vários ajustes que foram feitos, promovidos para poder garantir que a gente consiga ter um plano de saúde, o IP, que tenha as receitas necessárias para remunerar adequadamente os prestadores de serviços, os hospitais, assim assegurando um plano de saúde que seja resolutivo, de qualidade para os nossos servidores, com a proteção aos nossos servidores de garantir a eles uma contribuição dentro do limite das suas capacidades, né, financeiras, e sempre assegurando um valor muito, muito menor do que no mercado eles teriam. Como eu citei aqui, esse servidor que de R$ 2.500 vai pagar um limite de R$ 300, no mercado não encontraria um plano de saúde por menos, com mais de 60 anos, por menos de R$ 3.000 para um casal de mais de 60 anos. Então, o Estado assegurará um plano de saúde para o servidor e o seu cônjuge de R$ 300. Então, o Estado vai continuar oferecendo um plano de saúde com baixo custo para os seus servidores e com capacidade de entrega dos resultados. Bom, você de casa sabe, né? O IP Saúde é o plano de saúde dos servidores do funcionalismo público aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas se você pensa que existem problemas apenas no IP Saúde, que é esse plano oferecido ao funcionalismo, está enganado. Há também dificuldades nos planos privados oferecidos a qualquer um de nós. Por exemplo, no ano passado, boa parte dos planos, um número considerável de planos, teve déficit, fecharam um ano com déficit nas suas contas. Houve, inclusive, vem havendo nos últimos anos um aumento da sinistralidade. O que seria isso? É o uso maior por parte dos usuários. Imaginem quem vai estourar essa conta. Hoje, inclusive, nós vamos ampliar esse assunto numa entrevista de Lena Caetano com um representante dos planos de saúde aqui no país. Então, fique atento, especialmente você que tem um plano de saúde, um plano privado. Nós vamos trazer informações, detalhes sobre este assunto ainda hoje. Ontem, nós mostramos aqui no NT Sul que a sala de vacinas do posto de saúde do bairro Noêmia está interditada aqui em Cachoeira do Sul por conta das oscilações no abastecimento de energia. Agora, o Centro Ampliado de Atenção à Saúde, que funciona na Avenida Brasil, no antigo prédio da Justiça Federal, teve que suspender atendimentos em função da falta de energia elétrica. Mas nesse caso, foi porque a Prefeitura de Cachoeira do Sul estava com 3 faturas de energia elétrica em atraso. A luz foi cortada. O secretário Milton Kellen informou por telefone que tudo ocorreu por falta de comunicação interna. Segundo ele, ao realizar a locação do prédio, o município não fez alteração de titularidade da conta de energia e os boletos seguiram sendo enviados à proprietária e não para a prefeitura, que acabou desconhecendo a existência da dívida com a RGE. A previsão é de que a rede seja restabelecida num prazo máximo de 5 dias, havendo a possibilidade de reabertura da unidade na próxima segunda-feira. Uma nova instrução normativa publicada na semana passada no Diário Oficial do Rio Grande do Sul estabelece requisitos para a estrutura física, dependências e equipamentos de agroindústrias de pequeno porte de produtos de origem animal.
A modificação busca qualidade do que é ofertado, além da garantia para o consumidor. A nova medida vale para pequenas agroindústrias, por vezes familiares e artesanal, que ofertam produtos de origem animal registrados na Divisão de Inspeção de Produtos da Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária. Essa adaptação das empresas possibilita a evolução do âmbito de inspeção para conseguir comercializar em todo o Rio Grande do Sul. Para ser considerado um estabelecimento agroindustrial de pequeno porte e estar enquadrado na instrução normativa, alguns requisitos devem ser atendidos conforme a área de atuação. Por exemplo, leite e derivados receber no máximo 2.000 litros de leite por dia para processamento. Abelhas e derivados receber no máximo 40 toneladas de mel por ano para processamento. Também para processamento, ovos e derivados, receber no máximo 3.600 ovos de galinha ou 18.000 ovos de codorna por dia. E por fim, derivados de carne, receber matérias-primas de origem animal, oriundas de estabelecimentos sob inspeção sanitária oficial, federal, estadual ou equivalente, em volume compatível com a capacidade de produção. Essas novas normas, elas regulamentam uma disposição do decreto que fala que, dependendo do risco, as empresas podem ter exigências diferentes. Então, especificamente, aqui nós estamos falando de empresas familiares, empresas de produção artesanal, agroindústrias, né, de produtos de origem animal e que trabalham sob o serviço de inspeção estadual. Então, existem os 3 níveis de inspeção, né, o serviço da inspeção municipal, o estadual e o federal, que trata também das exportações. É uma regulamentação do âmbito estadual. Então, assim, municípios que não possuem um serviço de inspeção regulamentado e ativo, ou indústrias que estão registradas no serviço de inspeção municipal, podem aderir ao serviço de inspeção estadual com regras diferenciadas. Muitas agroindústrias possuem apenas a permissão de atuação dentro do município. Essa nova medida possibilita que o agricultor cresça sua comercialização para outros pontos do estado, aproveitando feiras e eventos com esse segmento. Sempre lembrando que existem muitas indústrias que estão registradas no serviço de inspeção municipal, né? Ou seja, tem a sua atuação no âmbito do município, mas que podem ter interesse em subir, né, ampliar a sua comercialização e então podem ser abarcadas nessa nova legislação que facilita bastante o registro de pequenas indústrias. E falando em agroindústrias, estão abertas desde o início da semana as inscrições para a Feira da Agricultura Familiar da 46ª Expo Inter. Os empreendimentos devem se inscrever por meio das entidades representativas da agricultura familiar. O prazo se estende até o dia 12 de junho. Neste ano, a feira ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E olha, daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade por aqui, com os recadinhos de quem está em casa. Muito bem-vindo a você que está chegando agora, ligou a sua televisão, está chegando em casa nesse horário de almoço. Obrigado por estar com a gente nesta quinta-feira. Para você participar, dar aí a sua opinião, falar sobre as reportagens que a gente está trazendo aqui, ou até mesmo para contar uma notícia que você viu, algo que você queira compartilhar com a nossa comunidade, WhatsApp na tela para você, 51997697129. Pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, uma foto de algo ou simplesmente o seu texto e a gente traz estas informações para a nossa telinha, tá bom? Tem as nossas lives também. Muito obrigado a você que está com a gente no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Para você que está nessas lives, é só escrever para a gente aí. Nós estamos de olho aqui nas mensagens para trazer a contribuição, a participação do telespectador para o ar já já, tá bom? Olha, quem mora em municípios abastecidos pela Corsan, prepare o bolso. A conta de água do mês de julho já vem com reajuste.
Para os municípios em que o órgão regulador é a Agergs, como é o caso de Cachoeira do Sul, o aumento vai ser de 3,4%. A Corsã tinha solicitado reajuste de tarifa de 3,57%. E ainda falando em Corsã, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul derrubou a ação liminar que impedia a venda da Companhia Rio Grandense de Saneamento. Para ser efetivada a venda, o governo gaúcho aguarda a liberação do Tribunal de Contas do Estado. O leilão da estatal ocorreu em dezembro do ano passado e foi adquirido pelo consórcio comandado pela Aegea por mais de 4 bilhões de reais. O executivo espera que o assunto tenha algum encaminhamento na semana que vem. E agora é hora de conferir as vagas de emprego disponíveis na agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul. Então, atenção, você que está tentando uma recolocação no mercado de trabalho. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está com 9 oportunidades de emprego nesta quinta-feira, dia 18 de maio. A primeira é para removedor interno, vagas para Venâncio Aires. Operador de descascadora de arroz, uma vaga com experiência. Mecânico de manutenção de máquinas industriais, 6 vagas. Disponibilidade para trabalhar em escala, curso de mecânica é um diferencial. A quarta é para operador, 2 vagas, preferencialmente experiência em indústria de arroz ou propriedade rural. Serralheiro, uma vaga com experiência em aço. Motorista, uma vaga, experiência em prancha com excesso de largura e CNH-E. A sétima é para mecânico de máquinas, uma vaga, para conserto de cortadores de grama e lava-jatos. Cuidador de idosos, uma vaga com referências para o interior. E, por fim, encanador, uma vaga com experiência. Os contatos para agendar atendimento são 3723-5414 ou 98495-3532. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul fica na rua Júlio de Castilhos, número 137. Hora de interação aqui no Telejornal NT Sul. A gente gosta demais de ter você de casa interagindo com a gente, dando a sua opinião, contando informações também, trazendo a sua informação para cá, porque é assim que a gente fica de olho em tudo que vai acontecendo na nossa comunidade, né? Buscando respostas do poder público, compartilhando informações. Nosso WhatsApp, mais uma vez, destaco, a gente acabou de falar, mas reitero aqui, 51997697129. Mande um áudio pra gente, mande aí um vídeo, uma foto ou simplesmente o seu texto e a gente coloca na telinha. Eu vou começar esse bloco de interatividade com alguns recadinhos aqui do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente por aqui? Minha amiga Diva Oliveira, mandando boa tarde para todos os amigos. Boa tarde para você, Diva. Obrigado por estar com a gente nesta quinta. Tá por aqui também a Mara, participando, desejando uma abençoada quinta-feira para todos. Muito obrigado, Mara, para você também. Tá com a gente aqui a Adriana. Obrigado, Adriana, pela participação. A Sandra também está com a gente aqui. A Sandra, o Everson e o Edson, a gente agradece pela mensagem. Vamos para a telinha? Recados que vão chegando aqui. A Cristiane Rodrigues, de Cachoeira do Sul, está falando aqui o seguinte: alguém precisa tomar providência quanto à estrada da Ferreira. Meu pequeno estuda na escola Honorato e quando vou buscar ele, fico preocupada porque não tem acostamento. Muita sujeira e os motoristas andam voando. Obrigado, Cristine Rodrigues, falando então aí da estrada da Ferreira, né? Inclusive a gente tem tido casos de acidentes recentes, alguns acidentes bastante graves, inclusive nessa rodovia, e é uma rodovia que realmente não tem estrutura. Então, em primeiro lugar, as pessoas precisam se conscientizar no sentido de que não dá para andar voando nessa rodovia, né? E por outro lado, também uma rodovia que precisa de uma estrutura melhor, porque o fluxo vem aumentando significativamente, né? Imagino aí a preocupação da Cristine em relação às crianças e de todo mundo que, no fim das contas, utiliza essa via tão importante aqui do município. Lila Rodrigues, moro abaixo do INSS, na rua General Portinho. Aqui no beco, a lâmpada desse poste está queimada há mais de um mês. De noite temos que sair com lanterna. Já tentamos contato com a prefeitura, mas não atenderam. E aí tá escuridão no bairro, né, abaixo aí do INSS. Lila, obrigado pela participação. Chamamos aqui a atenção
do pessoal do setor de iluminação. Importante que essa manutenção seja feita, né? Havia inclusive aquela promessa de que à medida que a instalação das luminárias de LED fosse sendo feitas, né? Que a instalação fosse sendo feita, essas lâmpadas mais antigas que iriam sendo retiradas poderiam servir para essa manutenção ou para o interior. Seria importante que a Prefeitura fizesse, inclusive, esclarecimentos sobre isso. Temos mais participações aqui. Tati Garim está participando com a gente. Fui em 2 postos de saúde fazer o teste do Covid, mas eles se negaram a fazer, diz aqui a Tati. Obrigado, Tati, pela informação. Tá aí algo para a gente apurar, né? Tá chegando esse período mais frio, as pessoas vão desenvolvendo esses sintomas gripais e aí é importante a gente verificar no poder público, na estrutura pública, no SUS, como está sendo para fazer o teste de Covid, né? Daqui a pouquinho tem mais participações, você que está em casa pode interagir com a gente também. Obrigado a você que já separou um tempo para mandar também a sua mensagem. Já tem o nosso segundo bloco de interatividade por aqui. Intervalo agora e na volta você confere a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias em Cachoeira do Sul e também para todo o estado gaúcho. E ainda, Prefeitura de Cachoeira afasta agentes de trânsito envolvidos em briga. Os servidores irão para funções administrativas. Uma sindicância deve ser aberta. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala da obsessão pela alimentação saudável. Eu saio e levo a minha comida de casa. Então, muitas vezes eu deixo de estabelecer um contato social, porque naquele lugar que eu vou, deixo de me relacionar com as pessoas, não tem alimentação que me serve. E na entrevista do dia, o assunto é a crise dos planos de saúde. O prejuízo é bilionário. Esperávamos um ano em que as receitas e as despesas equilibrassem, que a utilização não equilibrasse. O que vimos foi que, na verdade, que o prejuízo ele multiplicou por 11. De 900 milhões, ele vai para 11,5. Depois dos comerciais, a gente volta já. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Hora da gente dar aquela olhadinha na condição do tempo. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Bom, quinta-feira com céu azul mais uma vez, né? Tem sido assim ao longo dos dias, ao longo desta última semana, já na semana passada também alguns dias de céu bem azulzinho. Isso se repete. Vá aproveitando porque daqui a alguns dias vai ter chuva. Bom, hoje o dia amanheceu com muita cerração aqui em Cachoeira do Sul, mas como diz a expressão popular, cerração que baixa, sol que racha, e deve fazer até 27 graus. Sábado o tempo deve mudar e podem ocorrer pancadas de chuva. Vamos conferir os detalhes agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com uma cerração forte logo cedo, mas ao longo do dia o sol predomina e esquenta. Temperatura mínima 12 graus e máxima 27. Sexta-feira deve ter sol entre nuvens, sem chuva, mínima 13 graus e máxima 27. Sábado o tempo já pode começar a mudar, vai ter mais nuvens, embora com o sol aparecendo, e já podem ocorrer pancadas de chuva. Temperatura mínima 15 graus, máxima 24. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Apesar da presença do sol em todo o Rio Grande do Sul, o frio persiste na maior parte do estado nesta quinta. Foi assim hoje de manhã. Durante a tarde, como nos últimos dias, as temperaturas sobem e o tempo segue seco. Segundo a Climatempo, no litoral, na Campanha e no sul, tem maior concentração de nuvens, mas o sol igualmente aparece. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Na região central, em Santa Maria, 27 graus. Em Torres, no litoral norte, 25 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 27 graus. Gente, a ONU alertou ontem que o período 2023 a 2027 tem tudo para ser o mais quente da história. Isso é resultado do impacto dos gases de efeito estufa e também do fenômeno meteorológico El Niño, que provocam o aumento das temperaturas no mundo. A Organização Meteorológica Mundial alertou nesta quarta-feira que o período entre 2023 e 2027 deve ser provavelmente o mais quente já registrado na história do planeta.
A situação vai ocorrer devido ao impacto dos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño. São 3 os gases principais do efeito estufa: o CO2, metano e óxido nitroso. Concentrados em níveis recordes na atmosfera, eles retêm o calor e provocam o aumento das temperaturas. Já o El Niño é um fenômeno climático natural, geralmente associado a um aumento das temperaturas, maior seca em algumas regiões do mundo e chuvas intensas em outras áreas. As mudanças mais dramáticas que esperamos vão ser sentidas no Ártico, onde já vimos ocorrer mais que o dobro do aquecimento global. Durante os próximos 5 anos, a estimativa é que as temperaturas do Ártico sejam 3 vezes as médias globais. Por isso, teremos impactos mais dramáticos lá. De acordo com a agência da ONU, há 98% de probabilidades de que, ao menos um dos próximos 5 anos e o quinquênio em seu conjunto, seja o mais quente já registrado. O organismo especializado das Nações Unidas calcula ainda em 66% a probabilidade de que a temperatura média anual da superfície da Terra supere em 1,5 graus os níveis pré-industriais durante pelo menos um dos 5 anos. Os acordos de Paris sobre o clima estabeleceram como objetivo limitar o aumento das temperaturas globais neste século, abaixo de 2 graus na comparação com os níveis pré-industriais de 1850 a 1900, ou a 1,5 graus na medida do possível. Segundo a ONU, os dados publicados nesta quarta-feira não significam que vamos superar de forma permanente a barreira de 1,5 graus do Acordo de Paris, que se refere a um aquecimento a longo prazo sobre vários anos. E vamos agora ver mais mensagens dos nossos telespectadores. Você que está em casa também tem vez, tem voz aqui no Telejornal NT Sul. Obrigado por interagir com a gente. Nós vamos para a tela para ver mensagens do nosso WhatsApp. 51997697129 é o número. Já está salvo aí no seu smartphone, né? Não salvou ainda? Então já aproveita, bota esse número nesse telefone aí para você participar com a gente também, para contar alguma informação. Aliás, você pode interagir com a nossa produção, viu? Por esse mesmo número ao longo do dia. Se deparou com alguma situação que você gostaria de compartilhar com a gente, compartilhar com a comunidade, mande mensagem no nosso WhatsApp. Estamos sempre monitorando as mensagens que chegam da nossa audiência. Vamos para a tela. A participação da Ieda. Aqui também temos um pé de mandioca gigante. Olha aí a foto que a Ieda manda pra gente. O povo gostou da história, né? A gente contou no comecinho dessa semana a história de uma mandioca gigante colhida aqui no Rio Grande do Sul, né, com mais de 6 metros. E aí, ao longo dessa semana, a gente está recebendo aí essas fotos dos nossos telespectadores com produtos, com árvores, né? Ou então com aquilo que é colhido na horta ou na lavoura, que é acima da média. Muito obrigado aí, a Ieda. Rudinei Nunes está participando com a gente. O acesso do bairro Xangri-Lá está com problemas novamente. Vocês já fizeram reportagem, eles arrumaram, agora está desmoronando. Se vier uma chuva com volume alto, a terra vai deslizar porque não tem um muro ou parede de contenção para evitar isso. Bom, aqui dá para a gente ver bem claramente, né, que a terra está fofa ali, está deslizando. Uma parte já desmoronou. Quem fez, inclusive, essa reportagem foi a Gabriela Belo, há algum tempo, e a gente mostrou justamente isso. Primeiro, esse acesso estava todo desmoronado, tinha um buracão ali. Então o pessoal da prefeitura foi lá, fizeram uma manutenção, mas não fizeram a contenção. E aí aconteceu isso, né? A terra começou a desmoronar e aquele velho problema vai voltar exatamente ao que estava antes. Então é importante que o pessoal, ao fazer a manutenção, faça por completo, né? Para que não haja risco aí para os moradores. Quem mais? Luciano da Rosa Fortes, de Cachoeira do Sul, família reunida, olhando o jornal, Deus abençoe. Obrigado, Luciano. Grande abraço aí para ti, para toda a família e obrigado pela companhia com a gente nessa hora de almoço, nesta quinta-feira. Temos mais recados por aqui? Daqui a pouquinho a gente traz mais, tá bom? Vá mandando aí a sua mensagem, seu recadinho e a gente põe na telinha já já. Bom, agora a gente volta a falar. Você lembra daquela briga que ocorreu aqui em Cachoeira do Sul entre um motociclista e agentes de trânsito? Pois é, os servidores foram afastados do trabalho de rua. A decisão foi tomada ontem à tarde pelo coordenador de trânsito de Cachoeira do Sul. Os agentes de trânsito envolvidos na briga com o motociclista na tarde da última terça-feira
estão afastados do trabalho de rua. A confusão que viralizou no município iniciou após uma forte discussão e afronta do trabalhador com os servidores. Eles foram designados para cumprirem funções administrativas. Com a decisão, o efetivo circulante reduz em um momento decisivo de intervenções na Rua Davi Barcelos, trecho que necessita de orientações para os motoristas. Também será determinada a abertura de uma sindicância. As providências cabíveis vão ser tomadas ao final da apuração dos fatos. E olha, foi publicado ontem o decreto do governo federal determinando um abatimento de 25% em dívidas de agricultores atingidos pela estiagem. O desconto é para os financiamentos com parcelas entre janeiro e dezembro deste ano. O crédito suplementar de R$ 230 milhões deve amenizar os prejuízos de mais de 24 mil agricultores gaúchos e em um total de 36 mil contratos de financiamento do Pronaf. O desconto sobre o valor das parcelas é de até R$ 12 mil por operação. Você sabia que a obsessão pela alimentação saudável precisa de tratamento? Pois é, as pessoas com ortorexia evitam sal, açúcar, gorduras trans, corantes, conservantes, glúten, laticínios, transgênicos e alimentos com agrotóxicos ou pesticidas. Aí você deve estar perguntando, tá, mas isso não é bom? É bom, mas quando passa dos limites, não. A Lisiane Homerich fala disso agora no quadro Dia de Terapia. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre ortorexia nervosa. Já falamos um dia sobre anorexia, né? Que é a dificuldade de alimentação. Já falamos sobre a vigorexia, que é a obsessão por exercícios físicos. Então agora vamos definir o que é a ortorexia. A ortorexia é a obsessão por alimentos saudáveis. Bom, mas aí o que eu estou dizendo? Se a Lisiane está dizendo que eu não posso comer alimentos saudáveis? Não. A Lisiane está falando nessa palavra obsessão. Tudo aquilo que a gente coloca determinadas palavras, o sentido muda. Todos nós buscamos um padrão de vida saudável na nossa alimentação, nos exercícios físicos, no nosso sono, nas nossas relações. A nossa busca hoje é de um estilo de vida mais saudável. Por quê? Porque a gente já vive numa correria, nós temos vários fatores no dia a dia que nos perturbam, então a gente tem que transformar a nossa vida em algo mais saudável. Bom, a comida, né? Quanto mais saudável nós nos alimentarmos, melhor para nós, porque é através da comida que a gente ingere todas aquelas substâncias nutritivas que a gente precisa para o nosso desenvolvimento físico, né? Para a nossa saúde física. As vitaminas, os sais minerais, né, todas as propriedades que vão fazer o nosso corpo funcionar de uma forma melhor, a gente pega através dos alimentos. E esses alimentos, né, a gente precisa comer corretamente, precisamos ter uma organização alimentar. Esses alimentos são alimentos saudáveis, a gente sabe que não pode comer muita fritura, não pode comer muita farinha branca, a gente sabe que não pode comer muito açúcar, né? Então nós temos certas noções de alimentação que transformam a nossa alimentação em algo saudável. Mas tem um padrão alimentar que ele pode atrapalhar a nossa vida, ele pode atrapalhar a nossa constituição biológica, a nossa saúde física, por a gente não estar ingerindo aquela quantidade de nutrientes que a gente precisa para ter uma vida saudável. Então, quando eu tenho uma obsessão, e essa palavra é pesada, toda vez que eu uso obsessão, eu estou falando em algo negativo. Então, quando a gente tem uma obsessão pela alimentação saudável, significa que a gente elege determinado tipo de alimentação e a gente gira a nossa vida ao redor daquele padrão alimentar. Nós não fizemos mais nada na nossa vida que não seja aquela perseguição à alimentação. Por exemplo, se eu sou vegano, nada contra os veganos de forma alguma, mas se eu sou vegano, né, eu sou um vegano obsessivo, eu muitas vezes deixo de sair, eu deixo de conviver com as
pessoas, porque naqueles lugares que eu vou não terá comida vegana, não terá comida que eu quero me alimentar. Ou eu saio e levo a minha comida de casa. Então, muitas vezes eu deixo de estabelecer um contato social, porque naquele lugar que eu vou, deixo de me relacionar com as pessoas, não tem alimentação que me serve. Eu sou macrobiótico, eu só como grãos, mas e cadê os nutrientes da proteína, do carboidrato, né, das outras faces da cadeia alimentar que eu também tenho que consumir para ter uma alimentação saudável? Então, quando a minha vida passa a ser só em cima daquele tipo de alimentar como uma obsessão, que eu acabo emagrecido, adoecido, que eu mudo totalmente a minha vida e giro em torno daquele padrão alimentar, acende o sinal vermelho. Significa que eu estou tendo um desequilíbrio mental com relação à alimentação. Então, a ortorexia, ela não é saudável para ninguém. O saudável é tu comer de forma correta. Se por acaso tu não está comendo de forma correta, se tu já entrou nesse patamar obsessivo, é preciso que procure ajuda do psicólogo, do psiquiatra e principalmente, fundamentalmente, do nutricionista. É ele que vai desconstruir todas as mentiras ao redor do alimento. Ele vai desconstruir aquilo ali e vai passar a construir uma alimentação saudável para que tu possa ter todos os nutrientes, possa comer de forma boa, né? De uma forma inteligente, para que o teu corpo esteja, então, recebendo os nutrientes necessários para uma qualidade de vida saudável. Até a próxima, pessoal! Assunto importantíssimo esse do dia de terapia, né? A gente ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, mas cuidado também com os excessos, porque tem aí uma série de riscos envolvidos, conforme descreveu muito bem a psicóloga Lisiane Omerich. E você de casa, também se esforça para ter uma alimentação saudável? Como é que é aí? Conte pra gente, mande mensagem pra gente nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade. E olha, um assunto que está correlacionado é a questão do cuidado com a saúde quando a gente precisa buscar o atendimento. Em torno de 50 milhões de brasileiros são usuários de algum plano de saúde e pagam por isso. Só que nos últimos anos, o setor está em crise, com prejuízo bilionário e contas em desequilíbrio. Mas o que está provocando essa situação? E quais as alternativas que as operadoras estão buscando para superar essa crise? As respostas na entrevista da Lena Caetano. É isso mesmo, Daniel. Registros da Agência Nacional de Saúde Suplementar indicam que em 2022 as operadoras de plano de saúde encerraram o ano com prejuízo, com déficit de 11,5 bilhões de reais. Nos anos de 2021 e 2022, as receitas tiveram crescimento, viu, de 5,6%, mas em contrapartida, as despesas também aumentaram, só que 11,1%. As contas não fecham, a crise se instalou e a situação até hoje ainda não está bem resolvida. Os planos de saúde realmente estão em crise. E para a gente entender um pouquinho mais dessa equação, para o telespectador acompanhar e saber, né, em palavras bem simples, como é que se instalou essa situação e o que os planos de saúde pretendem, né? Que projetos têm para poder resolver essa condição? A gente convidou para um bate-papo o superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde, da Abrange, o Marcos Novaes. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul e eu começo te perguntando qual foi o gatilho ou quais são os gatilhos desta crise? Bom, Lena, é um prazer estar aqui com todos vocês. E compartilhando um pouquinho do funcionamento dos planos de saúde e como que nós chegamos até onde estamos, né? Plano de saúde nada mais é bom a gente lembrar, ele é o resultado de um agrupamento de pessoas. Todos nós estamos reunidos, né? Quando a gente fala assim, o que é, como se organiza, como que o plano de saúde dá uma cobertura para uma internação de Covid de R$250 mil que usou leito de UTI, respirador mecânico, etc., ela dá cobertura para uma internação desse porte, nesse valor, porque todos nós estamos contribuindo, gerando esse recurso financeiro, esse colchão, que vai dar o atendimento para aqueles que precisam na ponta. E é interessante também a gente notar um outro fenômeno, né? Quando a gente fala assim, mas todo mundo usa os tratamentos ao mesmo tempo, não. Se usassem o tratamento ao mesmo tempo, o plano de saúde seria inviável.
Na verdade, o que a gente tem de números, tá? 2% dos beneficiários de plano de saúde, apenas 2% deles, muitas das vezes, em várias carteiras, eles vão estar consumindo 50% dos recursos que todo mundo pagou. Então, assim, que são pessoas que vão adoecer e vão precisar de internação, de cirurgias, de exames, de terapias avançadas ou de terapias continuadas. E essas pessoas, elas vão ter o recurso de todos os demais que pagaram para poder facilitar o acesso delas. A gente tem um descasamento de mensalidade na prática e de despesas. As despesas cresceram mais do que as mensalidades, a gente já precisa equilibrar. Reequacionar isso significa a gente precisa olhar para os reajustes que precisam ser mais elevados para dar conta do que vem de cobertura, do que entrou de cobertura nos planos de saúde, e a gente precisa também olhar com olhos diferentes para aquilo que são as coberturas e as despesas essenciais. Acho que um primeiro ponto que eu coloco aqui, e aí termino, é a importância da gente retomar os protocolos e diretrizes. E com o protocolo de diretrizes a gente consegue gerenciar. Sem eles, a gente tem que autorizar tudo sem gestão. Uma coisa que me chama a atenção, e eu creio que dos telespectadores também, é que a gente falou lá no início, anos 2021, 2022, logo após a pandemia. A pandemia é um fator bastante consistente dessas causas todas? Esse foi um fator. Agora, esse fator per si, ele não consegue nos trazer até onde a gente está. Até achávamos isso em 2021, a percepção é que seria um ano de utilização mais elevada, de mais coberturas, porque a gente vinha do ano 2020 com menor utilização. Em 2021, de fato, teve. Naquele momento, o prejuízo operacional do setor foi de 900 milhões de reais naquele ano, que já foi um resultado negativo, já faltou dinheiro para cobrir todas as despesas. Mas 2022 esperávamos um ano diferente. Esperávamos um ano em que as receitas e as despesas equilibrassem, que a utilização não equilibrasse. O que vimos foi que, na verdade, que o prejuízo ele multiplicou por 11. De 900 milhões, ele vai para 11,5. Junção de fatores, de novo. Então, a gente tem, claro, pós-pandemia, isso é um fator? A gente também teve, durante a pandemia, a gente mudou as regras de incorporação tecnológica da ANS, e aí agora a gente está incorporando tecnologia. As tecnologias novas são avaliadas numa média de 4 meses. Em 4 meses se avalia, incorpora ou não. É a velocidade mais rápida do mundo. Então, nem países desenvolvidos avaliam tão rápido a tecnologia para fins de incorporação dentro dos seus sistemas de saúde. A gente está avaliando e incorporando muito rápido. Isso tem um impacto. A gente também tem a discussão sobre os protocolos de diretrizes das terapias. Isso também tem um impacto. E é bom lembrar que, do ponto de vista de reajuste, a gente também tem uma outra questão importante. Lembra lá que em 2020 nós tivemos um reajuste de 8% positivo nos planos individuais familiares. 8%. Em 2021 nós tivemos uma redução de 8%. Foi menos 8%. É o único setor da economia que teve redução de preços. E depois, agora em 2022, tivemos um reajuste de 15,5%. Na soma, a gente teve um desequilíbrio total, né? Nós tivemos na soma, como se a gente tivesse um 8, um menos 8 e um 15, é como se a gente tivesse aplicado um reajuste médio em 3 anos de 4%. É como se a gente começasse em 2024, depois mais 2021, mais 4%, depois 2022, mais 4%. E isso foi um índice até abaixo da inflação medida naquele momento. Então, ou seja, eu estou vindo de uma base de reajustes também menores e uma base de despesas crescentes. Por conta de tudo isso que a gente colocou. Tivemos também uma decisão sobre a questão dos protocolos de terapias continuadas, né, do psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia. E aí, quer dizer, como sociedade, somos contra os limites. Foram eliminados os limites, mas agora tem o resultado disso tudo, né? E eu queria colocar só mais um tema aqui, Helena, que é a questão do mau uso, que isso penaliza todo mundo. Então, esse é um ponto que cabe a nós solucionar. Quer dizer, as pessoas estão usando muitas vezes para fazer tratamento estético, né? Botox, implante capilar, tantos outros tratamentos estéticos estão fazendo e depois estão pedindo reembolso como se de consulta fosse. Consulta é coberta, tratamento estético não é. Só que quando elas fazem isso, elas oneram todos. Elas oneram elas mesmas e elas oneram todo o grupo. E o plano de saúde está aqui para poder, por meio da coletividade, né, de muitas pessoas agrupadas, a gente conseguir fazer com que esse acesso seja garantido. A gente quer recuperar a nossa saúde, ela não tem valor, mas o custo é crescente. As tecnologias, cada vez mais, a gente tem tecnologias novas e é um preço muito maior do que as anteriores.
Quer dizer, se antes a gente tinha um raio-x, depois a gente tinha uma ressonância, hoje a ressonância virou uma coisa banalizada. A gente fratura o pé jogando bola no domingo, vai para o hospital e já tem ali uma ressonância magnética. Então, o que já está ficando, na verdade, que já é terapia avançada, já são as microcirurgias que vão sair dali, derivar dali, para a sua recuperação ser mais rápida, para você voltar para o esporte mais rápido, mas isso tudo é um custo muito mais caro. Então, a saúde tem custo e esse custo é elevado. O que a gente precisa, então, é uma população consciente sobre o bom uso. O uso tem que acontecer, a gente precisa utilizar o plano, a gente precisa ter acesso, mas tem que ser um bom uso também. O plano de saúde continue sendo sustentável, equilibrado do ponto de vista da operadora, não é um desejo da operadora ajustar os contratos indefinidamente. Com isso a gente perde pessoas deixam de ter plano de saúde, não é um desejo das operadoras. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de ter mais equilíbrio, sustentabilidade ao longo do tempo. Porque se também não tiver sustentabilidade, o plano vai deixar de existir. A curto prazo, o que as operadoras de plano de saúde preveem ou estão articulando para tentar dar uma contornada ou solucionar essa situação, além, é claro, daquele aumento de preços para o usuário, que isso já é algo que já é líquido e certo, né? Essa conta, o usuário, de uma certa maneira, vai ter que pagar também. Mas, além disso, o que mais? No prazo, a gente precisa de reajustes que equilibram essas despesas que cresceram muito nos últimos 2 anos. Esse é um ponto importantíssimo aqui. Afinal de contas, foram decisões que tomamos enquanto sociedade que aumentaram as despesas e agora nos levam a um reajuste mais elevado. Mas para além disso também, porque afinal de contas só aumentar a mensalidade não pode ser a solução e não é o desejo da operadora que seja. A gente vai precisar melhorar a nossa gestão, a gente vai precisar melhorar os nossos sistemas para a gente contornar, encontrar essas fraudes e mitigar, deixar que exista. Não é desejo desse setor, não é desejo dos beneficiários que fazem um bom uso do plano, que eles continuem financiando beneficiários que estão fazendo mau uso. A gente precisa também de um debate sobre tecnologia. Isso é para ontem, porque a gente, na verdade, nos últimos 2 anos, esse debate ele foi muito suplantado por não, nós precisamos incorporar, precisamos trazer, precisamos sim, a gente precisa trazer os tratamentos, mas a gente tem que ter uma razoabilidade, sem razoabilidade o sistema não comporta, e os sistemas são pessoas. É isso que a gente precisa, na verdade, trazer para a sociedade. Ele tem que ser um debate técnico, tem que ser um debate técnico, médico, com especialistas qualificados para tanto, para a gente, na verdade, ter o melhor modelo de incorporação, um modelo razoável e equilibrado para as pessoas terem acesso ao plano de saúde, acesso às tecnologias e ao tratamento e de forma sustentável. Marcos, o assunto é bem amplo, é bem vasto, né? Teríamos muito mais a conversar, mas a gente quer agradecer muito a tua participação conosco, os esclarecimentos, esse bate-papo aí. Eu tenho certeza que para os nossos telespectadores está sendo importante para esclarecer muitas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu é que agradeço e colocamos a associação, a Abrange, à disposição de todos. Inclusive, convidamos a todos para convidar o movimento Todos por Todos, _oficial, todosportodosoficial.com.br, onde nós nos pretendemos a explicar para todo mundo o funcionamento do plano de saúde e nos colocamos para tirar dúvidas também das pessoas a respeito do funcionamento dos planos. Tá bom, então. Mais uma vez, obrigada. Marcos Novaes, superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde da Abrange, Daniel. As informações são essas e eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Assunto também muito relevante para a nossa sociedade, as perdas financeiras, o déficit que os planos de saúde tiveram, especialmente no último ano. E essa é uma discussão que certamente vai chegar com mais força à nossa sociedade e a gente já está trazendo isso porque afeta diretamente a vida, a saúde de milhões de brasileiros. Então é importante que a gente tenha conhecimento sobre isso, né? Conhecer sobre os procedimentos dos planos de saúde, sobre o maior uso que os usuários do plano de saúde estão fazendo dessas estruturas, porque certamente, né, se os operadores de planos de saúde estão tendo prejuízo, essa conta vai chegar para a sociedade e é importante então que essa discussão seja feita, né? Vamos ver mensagens aqui dos nossos telespectadores? Olha só, está participando com a gente aqui a Valderez Azevedo Nunes, Márcia e Sônia, no bairro Augusta. Grande abraço aí para as amigas, muito obrigado pela companhia com a gente nesta quinta. A Carmen Moraes também está passando por aqui, mandando o seu boa tarde. Muito obrigado, Carmen, pela companhia com a gente. A participação da Juara. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos.
que tenhamos uma quinta-feira abençoada. Gostaria de mandar abraços para o meu sogro João e minha sogra Zenaide. Obrigado, Joara. Um abraço aí para o seu João e para a dona Zenaide. A gente fica muito feliz pela companhia, porque vocês estão com a gente aqui neste horário de almoço na telinha da TV Novo Tempo. Maicon Brenda, tem água aqui no bairro Santo Antônio, mas está com gosto de cloro. Obrigado pela participação. Importante aqui a gente destacar, inclusive ontem nós trouxemos aqui no telejornal uma escala, né, da Corsan para manutenções. Seria feita uma manutenção no decantador, então havia um cronograma justamente de falta de água pelos bairros de Cachoeira do Sul. Essa, inclusive, é a primeira mensagem que a gente recebe sobre isso. E aí na sua casa, tem água? Chegou a faltar água? Você percebeu alguma alteração? O Maicon e Brenda dizendo então que no bairro Santo Antônio tem água, mas que está com gosto de cloro. Inclusive, eles fazem aqui um pedido para o secretário de obras para dar uma passada pelo bairro Santo Antônio, mas não há aqui a descrição do problema. Se puderem, inclusive, mandar mais detalhes para a gente, façam isso. Muito obrigado aqui aos nossos telespectadores no nosso Facebook, na nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos agora para a tela e nós vamos ver mensagens dos nossos telespectadores no nosso WhatsApp. Número já na telinha, 51997697129. E como eu sempre destaco, você pode participar ao vivo com a gente aqui por meio desse número, mandar o seu recadinho, a sua informação, seu comentário sobre as reportagens que estão no ar, mas você também, ao longo do dia, pode usar esse número para contar aquilo que está acontecendo, para comentar algo que você acha que seja relevante para a nossa sociedade, uma sugestão de reportagem, uma sugestão de entrevista, tudo isso é muito bem-vindo, tá bom? Vamos para a tela, a Tati está... aliás, essa aqui é a mensagem que a gente trouxe mais cedo, falando de que a Tati buscou um atendimento no bairro Carvalho, no posto do bairro Carvalho, mas ela não tinha conseguido fazer o teste da Covid. Ela disse que procurou mais de um posto e não tinha conseguido o atendimento. Bom, ela mandou mais uma mensagem para a gente destacando que o horário em que ela buscou esse teste foi 13 horas na US, aliás, vamos lá, posto do bairro Carvalho, 13 horas e depois o S1 às 15 horas, às 3 horas da tarde. E por que a gente perguntou isso para a Tati? Porque nós recebemos aqui mensagem da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde e a informação é de que os testes de Covid estão disponíveis apenas no horário da tarde. Mas nesse caso da telespectadora, ela buscou o atendimento, buscou o teste no horário da tarde e não conseguiu fazer. Bom, é importante igual que a gente busque esse esclarecimento, vamos buscar aí mais detalhes, né, para esclarecer a você de casa. Quem mais? Maricleide Beck está participando por aqui. Relativo ao episódio dos agentes de trânsito, acredito que eles precisam de um treinamento, inclusive psicológico, não apenas serem jogados nas ruas sem preparo, inclusive saber imobilizar, o que evita a agressão, pois as pessoas estão cada vez mais violentas e quem está na rua fica sujeito a essas agressões, diz aqui a Maricleide. Obrigado, Maricleide, pela participação. É importante, né, que os agentes tenham esse treinamento e é importante que a gente não tenha repetição desse tipo de situação, né, de agentes chegando a vias de fato ali, brigando no meio da rua. Isso realmente não pode acontecer, né? Mas é claro, como diz a Maricleide, o povo está todo mundo muito irritado, estressado, então tomou uma multa, muitas vezes vai terminar retrucando, né, falando aquilo que não deve, então esse treinamento é fundamental. Cris Cunha Barros com a gente por aqui. Aqui no bairro Carvalho, Rua José Martins Beltrão, tem uma lâmpada que não desliga nunca. Obrigado, Cris, pela participação. Olha, esse aí é um tema que recorrentemente a gente recebe mensagens, então fica mais esta dica para o setor de iluminação da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. Muito obrigado a você que interagiu com a gente nesta quinta. O NT Sul está chegando ao fim. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!